Olá, bom dia. Terça-feira, 4 de agosto, e a partir de agora você confere as principais informações da nossa cidade no Notícias de Jacareí. A gente começa trazendo a você os números relacionados ao coronavírus aqui no município. Na tarde de ontem, chegamos a 1.341 casos confirmados. Infelizmente, até aqui, são 73 óbitos. Ainda aguardam o resultado do exame 867 casos suspeitos. Já em relação ao número de pessoas recuperadas, também houve aumento. Passamos dos 1.000, já são 1.079 pessoas que se recuperaram da doença. Já em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, 28 estão internados, sendo 17 em UTI. Já em relação aos casos suspeitos, 31 pessoas estão internadas, sendo 10 em UTI. Lembrando que são os índices de internação hospitalar que definem em qual fase cada região se encontra no Plano São Paulo, responsável por definir então as regras para a flexibilização ou não da economia. Todos os números são atualizados diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e também aqui na TV Câmara. A depredação de espaços públicos, principalmente das áreas esportivas, é uma realidade crescente em Jacareí. E isso impacta diretamente o investimento, pois o dinheiro muitas vezes precisa ser utilizado para consertos ao invés da criação de novos espaços. Jacareí conta hoje com 28 academias ao ar livre, diversas quadras e campos de futebol. Isso tudo a fim de oferecer à população oportunidades para a prática esportiva. Porém, o grande desafio da Secretaria de Esportes e Recreação é a manutenção desses espaços por conta do vandalismo. Já vem acontecendo não só agora, nesse período de pandemia, mas vem acontecendo e é uma preocupação muito grande nossa, porque é um dinheiro público, né, que é gasto para arrumar, podia estar investindo em outras coisas, né? Segundo o levantamento da Secretaria, mais de 90% das áreas de lazer do município já foram alvos de vandalismo. É possível observar a depredação em diversos pontos da cidade. Neste campo, localizado no Jardim Santa Maria, o alambrado está parcialmente destruído. Já nos arredores do campo do bairro Secap, há um grande acúmulo de lixo. E na prainha, uma equipe trabalha para revitalizar o espaço. O ato de vandalismo é considerado crime e passível de pena segundo o artigo 163. E é dever da população zelar pelos espaços. E a gente pede para a população para ajudar a gente, para ligar no 53, né, para a Guarda Municipal, porque é assim que a gente consegue orientar, fazer com que a população entenda a realidade da situação e possa ajudar a gente. Com a chegada da pandemia, muitos espaços foram fechados, mas o vandalismo não deixou de acontecer. A Secretaria reforça que os espaços não serão reabertos enquanto a cidade permanecer com números crescentes de casos confirmados de coronavírus. No momento, a gente não pode utilizar pelo decreto, né, nenhum espaço público. Tanto que no momento aqui no Santa Maria está fechado, né? Tem alguns locais que não tem como trancar, mas a população tem que ter a consciência de não utilizar, né? Depende muito de cada um de nós, né? Mudando um pouquinho de assunto, agora a gente confere alguns destaques do trabalho realizado pelos vereadores aqui na Câmara Municipal. Primeiro destaque do vereador Arildo Batista, do PTB. Ele faz indicação solicitando manutenção asfáltica na rua Professor Olinda Almeida Mercadante, que fica ali no Parque Santo Antônio. Segundo o vereador, a rua está com muitos buracos, causando possíveis acidentes ali, então por isso ele pede essa manutenção no asfalto. Próximo destaque de hoje, da vereadora Sônia Patas da Amizade, do PL. Ela faz indicação solicitando capina na rua Orlando Marçom, lá no bairro Jardim Leblon. Segundo a vereadora, o mato ali já está alto na região, causando ali aglomeração de animais peçonhentos, causando, claro, perigo para a população. Mais informações sobre o trabalho do Poder Legislativo você confere no jacareí.sp.leg.br. E o mês do patrimônio será comemorado pela Fundação Cultural com 2 rodas de conversa. Mais informações você acompanha agora.
A Fundação Cultural de Jacareí comemora o Mês do Patrimônio com 2 rodas de conversa sobre os temas Preservação do Patrimônio e História de Jacareí. A primeira acontecerá no dia 4, terça-feira, às 19 horas, com a museóloga Patrícia Cruz, a arquiteta Selma Fernandes e a arqueóloga Cláudia Queiroz. A segunda será no dia 6, quinta-feira, também às 19 horas, com os historiadores Ana Luísa do Patrocínio e Bruno Vilagra. As 2 rodas de conversa serão transmitidas no Facebook, Fundação Cultural de Jacareí, JMA, e também no YouTube e Facebook da TV Câmara de Jacareí. Para mais informações, acesse fundaçãocultural.com.br. Ainda é possível solicitar benefícios ou isenção do IPTU para 2021. A data limite é dia 30 de setembro e não existe, por enquanto, previsão de prorrogação deste prazo. O contribuinte pode abrir o processo através do Atende Bem online, usando a ferramenta que já está presente em todas as secretarias municipais e que permite realizar uma série de serviços sem sair de casa. A recomendação, especialmente durante a pandemia, é fazer o processo online. Ainda assim, quem preferir comparecer ao Atende Bem, localizado aqui no térreo do Paço Municipal, precisa trazer seus documentos pessoais e também documentos de vínculo com o imóvel, ressaltando que é necessário fazer o agendamento prévio através do telefone 3955-9000, opção 1. Então, fica aí a dica para você poder pedir a isenção do imposto de renda até o dia 30 de setembro. No meio dos alimentos da cesta básica, um pouco de literatura. A ideia é desenvolvida pela Câmara dos Deputados, em conjunto com a Academia Brasileira de Letras, está sendo realizada. Quem, durante a pandemia do coronavírus, recebe ajuda em forma de cestas básicas distribuídas pela ONG Ação pela Cidadania, encontra livros entre produtos entregues. As dificuldades impostas pela pandemia causaram sofrimento, mas também aguçaram o espírito de solidariedade do povo brasileiro. Para dar o exemplo, a Câmara dos Deputados e a Academia Brasileira de Letras se uniram para incrementar as cestas básicas que estão sendo distribuídas pela ONG Ação de Cidadania para famílias em situações de vulnerabilidade. O presidente da Academia Brasileira de Letras nos colocou em contato com o projeto Ação da Cidadania, com a ideia de incluirmos um livro na cesta básica. Nós então selecionamos 15 títulos editados pela Edições Câmara, entre eles legislações como o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, legislação sobre promoção da igualdade racial e a Constituição. E também clássicos da literatura em domínio público. As cestas básicas agora vão poder matar outro tipo de fome. A capacidade de se instrumentalizar, de ampliar o aparato de conhecimento, as proteínas e o livro, a cesta básica e o livro. Para a construção de uma cultura ética, o livro, a literatura estão aí para aplacarem uma fome muito forte, muito intensa, que é a fome da República, que é a fome da cidadania. Criada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, a ONG Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida distribui cestas com alimentos não perecíveis à população que passa por necessidades neste momento de pandemia. O filho de Betinho saudou a iniciativa. A gente acredita que, como sendo uma das formas mais portáteis da cultura, ou seja, é um livro que você pode carregar com você, a literatura é talvez a forma mais democrática, né, de dar acesso à cultura para a população. Um desafio para o futuro, para a gente estar juntando o alimento tão necessário que é a comida, mas também o alimento quase tão necessário quanto que é a cultura, né? E os dois juntos, na verdade, é o que compõe a cidadania. Dentro da sua cesta básica, Daniel, nós vamos colocar um livro, um clássico da literatura, um Machado de Assis, um José de Alencar, um Mário de Andrade. Nós vamos colocar
além da comida que nós vamos fornecer, aquela situação da família, aquela família que está vulnerável, que está passando fome, que está em dificuldade, nós vamos colocar a possibilidade da leitura. Estão sendo mandados 4.680 livros para distribuição. Uma iniciativa que, se não contempla a fome que o Brasil tem de cultura, serve de inspiração. A ideia é que isso desencadeie e incentive outras parcerias que busquem a ação da cidadania e outras formas de expressão solidárias e que os livros também tenham o seu próprio timbre e o seu próprio sinal de esperança. Tem que ser ainda mais divulgada ações desse tipo num período difícil que nós estamos passando e carregadas de tanto simbolismo, de tanta significação para aquilo que o Brasil quer ser, para aquilo que nós queremos ser como nação. Um país solidário, um país inclusivo, um país que olhe para as pessoas mais carentes e olhe para elas na sua integralidade. Nós queremos que as pessoas tenham acesso à cultura, que tenham acesso à leitura, porque esse é o maior instrumento de liberdade, esse é o maior instrumento de realização da pessoa humana. E a partir de hoje, o Ministério da Educação divulga os resultados dos candidatos pré-selecionados no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A complementação da inscrição desses estudantes começa hoje mesmo e segue até às 23h59 da quinta-feira, dia 6. Nesta edição, mais de 107 mil inscritos disputam 30 mil vagas ofertadas em mais de 1.300 instituições de ensino superior. Quem não foi selecionado na chamada única do FIES ainda pode disputar uma vaga que são ofertadas aí por meio de uma lista de espera, em que a inclusão é automática. Nesse caso, o prazo de inscrição, de convocação, na verdade, segue até as 23h59 do dia 31 de agosto. Então, até o final desse mês, ainda tem os resultados saindo aí do pessoal que se inscreveu no FIES. A Santa Casa de Jacareí inaugurou mais 20 leitos na unidade de tratamento intensivo, a UTI, e alguns são exclusivos para o tratamento da Covid-19. A demanda por leitos hospitalares cresceu muito com a chegada do coronavírus. A rede pública de saúde conta hoje com leitos na UPA Dr. Telmo, no Hospital de Retaguarda e na Santa Casa de Misericórdia, que recentemente passou a contar com mais 20 leitos na unidade de tratamento intensivo, a UTI, sendo que 12 deles são destinados exclusivamente ao tratamento da Covid-19. Mas a gente tinha uma grande preocupação com o número de leitos. Quando nós recebemos os 12 respiradores do estado, deu uma aliviada. Eu tenho alguns leitos no São Francisco que já estavam habilitados e agora nós ficamos com 12 específicos para a Covid na Santa Casa. Os leitos de UTI exclusivos à Covid-19 foram montados a partir da doação de respiradores vindos do governo do estado. Ao município coube arcar com as despesas dos demais equipamentos e a contratação de uma equipe de profissionais capacitada para atuar nesta nova estrutura de tratamento intensivo. É normativa, cada 10 leitos você tem que ter uma equipe específica para isso. Então é um número de médico, de enfermeiro, fisioterapeuta. Então nós contratamos essa equipe e além disso o município arcou com a compra de monitores e os outros equipamentos para trabalhar em volta desses respiradores. Mas a equipe está montada e com o pessoal especializado em UTI. Todos os gastos relacionados à pandemia são provenientes de um fundo específico para combate ao vírus e podem ser consultados no portal de transparência da Prefeitura Municipal. Segundo a secretária, no momento, o município trabalha com uma média de 35% de internação em UTI. Já em relação à enfermaria, a UPA Dr. Telmo tem capacidade para atender até 30 pessoas com suporte respiratório. E na unidade de retaguarda, 10 leitos já estão habilitados, mas a estrutura pode suportar até 40. Porém, a equipe de saúde acredita que o distanciamento social ainda é o melhor caminho para combater a pandemia. A nossa preocupação é toda em oferecer o suporte para quem precisa. O que nós desejamos é que
as pessoas não precisem. Então, para isso, quanto menos você sair de casa, não sair sem máscara, se tiver aglomeração de pessoas, não ficar ali, sair só se realmente for necessário. E amanhã tem estreia de mais um episódio do edital Casa, Conexões e Saberes da Fundação Cultural de Jacareí. Quem se apresenta a partir das 8 horas da noite é o cantor André Brás. Confere só um trechinho do que vem por aí. Eu ando tão perdido em meio a canções, sem ter te tocado os versos que fiz. Caminhos, descaminhos sempre a buscar emoções, e em meu peito vão criando raízes. Para acompanhar, basta entrar nas redes sociais da Fundação Cultural de Jacareí e curtir o trabalho dos nossos artistas. A gente fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site e as atualizações sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Amanhã tem sessão ordinária a partir das 9 horas da manhã e a gente volta a se encontrar na quinta-feira. Um abraço e até lá!